Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um programa, A Política Nua e Crua. Esse é o nosso programa, o nosso 22º programa. E eu vou começar com este programa fazendo uma ligação com o programa anterior que nós fizemos, o segundo que nós apresentamos na semana passada. Nós apresentamos 2 programas na semana passada. O primeiro, nós fizemos uma discussão sobre educação, que hoje também estará no tema aqui. E o segundo, nós fizemos um programa conversando sobre a questão das sementes da esperança. E eu vou voltar àquela questão. E vou colocar uma frase que eu vou martelar programa a programa, daqui para frente. Porque o desânimo é conservador. A esperança é que é revolucionária, segundo Luiz Erundina. E ela está muito correta. A esperança é revolucionária. Isso nós temos que guardar isso na nossa cabeça. E começar a ter esperança e fortalecer a nossa luta por um Brasil cada dia melhor, mais democrático, mais soberano, mais justo socialmente e mais igualitário. O desânimo ronda como um cão sem dono, mas a esperança, essa sim, é revolucionária e sempre brota como semente. Hoje nós temos muitas sementes, esse é o comentário meu, muitas sementes dormentes, e nós precisamos acordá-las. Então, não sementes dormentes, mas sementes teimosas, que costuram a vida, como quem tece um tapete de flores, um manto de cores que há de cobrir um mundo de esperança. Não é bonito? Nossas sementes são aquelas que não se rendem, sementes que querem revolucionar a sociedade para todo mundo. Para brotar, sonhar é o primeiro, para brotar, sonhar é o primeiro ato de transformação, por espalhando as sementes da esperança. E aí eu pergunto a vocês já começaram a organizar os núcleos de base, onde vocês possam participar, discutir e planejar o futuro desse país? Levar as mensagens a quem precisa receber essas mensagens, ou seja, lá na ponta? Ou ainda continuam só na internet, mandando mensagem para nós mesmos? Porque é isso que nós fazemos. Infelizmente é isso. Eu vejo por um canal, eu tenho vários canais, mas quando acabou a campanha nossa do Confia, quando eu fui candidato a presidente do Confia, nós tínhamos um grupo muito forte de militantes que apoiaram a gente pelo Brasil inteiro, e nós transformamos aquele grupo num grupo chamado Engenharia e Desenvolvimento. E ali a gente dizia que um dos objetivos daquele grupo era a defesa da democracia, era a defesa da engenharia, é discutir como a engenharia pode participar do desenvolvimento nacional, como é que nós podemos ser mais participativos da vida nacional e tudo mais. E hoje, cedo, quando eu acordei, antes de eu gravar esse programa, eu, olhando lá, eu vi, puxa vida, eu vi que eu passei pelo NGD, que é uma entidade que eu ajudei a criar, e que eu participo como militante normal, e vi uma série de mensagens. Aí eu vou no Engenharia de Desenvolvimento e vejo as mesmas mensagens. Aí eu vou no outro, que foi criado agora, um grupo grande, que põe muitas questões em evidência, mas e estavam lá as mesmas questões. E aí eu passei para o outro, também estavam lá as mesmas questões. Eu falei, como é que nós estamos contribuindo para construir um Brasil melhor se nós não temos nem a capacidade de se organizar? Aliás, tem uma manifestação no dia 10 aqui em São Paulo, que está sendo convocada por grandes entidades e tudo mais, mas que, pelo jeito, são entidades do papel, porque até agora, dia 10, e nós não temos uma massificação da convocação. Nós queremos fazer uma manifestação menor do que foi a do infeliz lá, que foi presidente da República.
Então, parece que a gente, em vez de querer crescer, de fortalecer, de levar nossas mensagens à população, nós queremos fazer uma reunião na rua, dizendo: olha, nós estamos aqui, mas não levamos a mensagem que nós devemos levar. E não levamos principalmente para quem nós precisamos levar. Então, é uma coisa que me preocupa muito. É como é que nós estamos nos organizando. E já há uns 3 ou 4 programas, eu tenho falado muito que falta só 1 ano e 3 meses para as eleições gerais do Brasil. E, se nós não nos movimentarmos, esse país vai voltar para as mãos da extrema-direita. E o que vai acontecer se voltar? Vai ser a consolidação do golpe que começou em 8 de janeiro. Vai ser a repetição do movimento do Trump. Vai ser a revolução do atraso. Vai ser o atraso tomando conta de novo desse país. E nós precisamos tomar muito cuidado mesmo. E aí, a gente tem que avaliar também algumas questões que estão acontecendo no cenário político brasileiro. Né? Eu achei muito positiva esse posicionamento que, de vez em quando, o governo acordou e começou a fazer uma tabelinha Lula, Haddad, discutindo a questão da por que foi vetado o projeto de lei relativo ao IOF. O Lula está muito certo. Tem questões que estão relacionadas ao ato do executivo e outras que estão ao lado do legislativo. E o legislativo, se interferir nos processos do executivo, não está correto. Então, está corretíssimo o Lula quando foi ao Supremo para questionar essa questão. Mas está mais correto ainda de soltar a turma que estava amarrada, porque queira ou não queira, boa parte dos companheiros, meus companheiros, seus companheiros do campo progressista, desde que nós elegemos o Lula, está presa. Está presa. Não, nós não podemos questionar, nós não podemos discutir, nós não podemos falar. Olha, o Galípolo subiu a coisa. Não, mas foi o Galípolo, não foi o outro lá que era do Bolsonaro. É a mesma porcaria. É a mesma porcaria que os dois estão fazendo. Mas nós não vamos contra. Nós não vamos contra, nós ficamos ali, não, porque sabe como é, porque senão a gente pode pôr em risco a governabilidade, que é a palavra mais horrível que eu conheço, governabilidade. E nós temos que discutir, papapá. Mas fato é que atrás dessa governabilidade tem toda uma rendição ao capital financeiro nesse país, aos caras que mandam nesse país, que são os banqueiros, o pessoal do agronegócio e os rentistas, que estão fazendo o que querem, o que não querem. E qualquer coisa, apoiados pela mídia, eles vêm e assumem uma posição de questionamento político muito profundo. E acaba a gente acreditando até que não precisamos de ter precisamos ter a taxa de juros da Selic em 15% para defender a inflação. Inflação de quê? Do como? Quem que estabeleceu essa inflação? Quem estabeleceu esse padrão? Quem estabeleceu que o país tem que andar para trás e não andar para frente, a não ser o mercado financeiro? Aliás, aí tem uma outra questão também que eu gostaria de conversar com vocês, ouvir um pouco a opinião de vocês. Aliás, eu estou sentindo falta do retorno de vocês. Nosso programa tem tido uma boa audiência, mas não temos tido o retorno de vocês. Isso é importante para mim, que estou toda semana planejando como fazer o próximo programa, né? E como fazer melhor, né? Então, são questões que a gente tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Mas essa semana eu estava meio a cavaleiro, porque só se falou em botar o pobre no orçamento e tirar o rico do orçamento. Isso já soou como música para mim.
Mas isso não se traduz ao IOF de 0,5% a mais, 0,5% a menos, 2% a mais, 2% a menos. E se traduz em políticas públicas que realmente colocam o pobre no orçamento. O pobre é a classe média. Porque quem paga imposto nesse país, e quem sustenta esse país, é esse conjunto. E não o conjunto de cima, do andar de cima, que esse não paga nada. Está sempre, se ele ganha dividendo, ele não paga, se ele tem transferência de grandes fortunas, ele também não paga, se não sei o que, ele não paga, e continua não pagando, mas ele paga caro os deputados para defender os seus interesses. Ou não paga? Acho que paga. Onde já se viu a quantidade de deputados que derrubou a aumento da IOF? E o que o IOF afeta a mim? Nada. Que afeta o pobre? Nada. Que afeta a classe média baixa? Nada. Pode ser que afete a classe média alta, que já virou rentista. A classe média alta, que vive, sonhar, ou subiu a Selic, melhor para mim, meus títulos futuros do Tesouro, futuro, não sei o que lá, render bem. É lógico, com uma inflação de 4%, 5%, e eles ganhando 15%, 10% a mais, putz, essa vida, que felicidade. Traduz isso num ano. Então, é uma questão que a gente tem que tratar muito bem. E, para isso, é importante a gente ter esperança, porque a esperança é revolucionária. E a nossa esperança não é de querer cada vez mais valor na Selic ou de qualquer coisa, de construir um país mais justo, igualitário para toda a população brasileira. Um país que invista na tecnologia, que invista no futuro dos nossos jovens através da educação, que dê saúde adequada para o nosso povo. É esse país que nós queremos, não é outro país. Agora, talvez o governo tenha percebido que aquela reme-reme que ele veio fazendo durante todo o tempo, até as propagandas dele não eram bem aceitas e tudo mais, e que Nicolas da vida vinha e derrubavam a gente a qualquer momento, usando muito bem, que de repente a gente pôs um discurso que incomodou. Ou não incomodou os Mota da vida? Ou não incomodou o Congresso como um todo, que está muito doido da vida, porque a gente começou a dizer que eles estão relacionados ao grande capital, ao grande agronegócio e ao sistema financeiro. É isso que eles estão. Eles não defendem o povo brasileiro. Essa história muito prosaica, muito esquisita, da gente ficar, não, porque o Congresso representa o povo brasileiro. Não, ele representa o que o dinheiro pode comprar. Mas foram eleitos pelo povo, foram. Concordo com você. População pobre, humilde, que precisa de um pão para comer hoje na sua casa, aceita trocar um voto por um sanduíche de mortadela. Ou vão dizer que não. A classe média se ilude porque eles sequestraram o orçamento e, de repente, pegaram uma parte do orçamento para fazer uma ponte perto da casa deles. Ah, belo trabalho, está fazendo um belo trabalho para o povo. Mas não esquece que esse cara está lutando contra os direitos trabalhistas, os direitos sociais, porque o que ele vê é aquilo que aparece, que está no ar. Na ponte estaiada, sei lá o quê, um conjunto de casas lá a 300 mil quilômetros de distância do local onde ele vai trabalhar. Então, eles vendem isso. Vendem isso. E vendem com grandes realizações, como um povo preocupado com a defesa da população brasileira. É verdade isso? Não, não é. Eles estão sempre votando contra a população brasileira. Então, está na hora de enfrentar. Está na hora de enfrentar, sim. Está na hora de enfrentar, sim. Ah, mas é um governo de coalizão. Isso é uma outra questão.
que eu tive um debate muito forte, inclusive na Engenharia pela Democracia, que eu fazia parte, em outros movimentos que eu fazia parte, no Geração 68, que eu não concordava com essa posição de fazer aliança sem ter programa. E continuo criticando hoje ainda. Porque quando você faz uma aliança e não tem um programa, você vira submisso a quem fez o programa para você, fez a aliança. Ah, mas para se eleger a gente precisava disso. Tá bom, fez, mas por que não fez uma aliança mínima? Por que não fez um programa mínimo em cima disso? Ou não era também interesse de quem estava fazendo aliança com a gente, de estar junto com a gente para tocar esse governo, para tirar o Bolsonaro fora? Não era? Lógico que era. Então, por que não? Hoje, como é que eu posso cobrar um PP, um Republicanos, União Brasil, que tem assentos no governo, que tem ministérios inteiros na mão deles? Como é que eu posso cobrar deles alguma fidelidade? Não, não tem nenhuma. Nenhuma fidelidade. Então, eles saem do próprio governo para derrubar as condições de manutenção do próprio governo. Porque o que o governo está procurando com essa IOF é só garantir um pouco mais da arrecadação para garantir aquele maldito arcabouço fiscal que já nunca deveria ter existido. Nunca deveria ter existido. Aliás, eu me lembro ainda nos movimentos que eu participava, que eu procurei organizar debates sobre o arcabouço fiscal quando ele saiu. E olha, só um colega nosso, o Cerqueira, que faleceu, graças a Deus, por uma tristeza enorme, numa situação difícil, que era uma pessoa extremamente inteligente, participativa, e que faz falta ainda hoje, aceitou escrever um artigo sobre criticando o arcabouço fiscal. Boa parte dos meus colegas de esquerda se recusaram. Não, o governo tem que dar força para ele. Tá bom, hoje nós estamos pagando caro por isso. Hoje o governo está aí desesperado querendo arrumar receita. Agora, se quer arrumar receita realmente, botar o rico no orçamento, quer tirar o rico do orçamento e botar o pobre, tem muita coisa a fazer. Acabar com os ajustes fiscais, os benefícios fiscais que o Congresso não deixa tirar. Acabar com isso. Aumentar realmente como deve ser aumentado o imposto, coisa, e tirar o pobre de lá. Mas nós temos 5 mil. Nós temos agora o limite mínimo para o imposto de renda vai ser R$ 5.000. Vocês sabem que se tivesse sido aplicada só as correções, nós estaríamos a 7 mil hoje. Esse seria o nosso número. Então, não estamos fazendo nada demais, nenhum favor. Estamos reconhecendo que nós estamos roubando desse povo trabalhador. Nós estamos roubando boa parte da receita que sustenta esse país, e sustenta e paga imposto para rico, vem do povo trabalhador. Então é isso que nós estamos reconhecendo. Só isso. Só isso que nós estamos reconhecendo. Então, está na hora da gente mudar. Mas para a gente mudar, primeiro, nós temos que incentivar o governo a manter esse discurso que está mantendo agora. E não só a manter o discurso, como a dizer também que nós precisamos mudar. E que nós não podemos ficar só nesse reme-reme esperando que o Lula tenha uma solução mágica. Não, sem movimentação popular, nós não vamos a lugar nenhum. Sem organização popular, nós não vamos a lugar nenhum. Sem debate popular, incluindo todos, também não vamos a lugar nenhum. E aí entra uma questão que é extremamente importante, o plebiscito popular, que vai ser lançado agora em julho, e que está em processo de preparação, de urnas e tudo mais, para a gente colher as informações da população em relação às questões que eles não querem discutir, como, por exemplo, o limite mínimo de imposto de renda de R$ 5.000.
Como, por exemplo, o regime 6x1. Já tem gente falando em 7x0. Ou seja, quer escravizar mesmo. Né? Então, nós temos que partir para isso. Temos que partir, fazer um bom e forte movimento de plebiscito popular, porque nós temos que mostrar a voz do povo. O que o povo espera realmente deste governo e o que esse povo espera realmente desse Congresso. Está na hora da gente contar para o Congresso o que a gente quer. Está na hora de fazer o grande debate, e o plebiscito popular vai permitir isto. Porque nesse debate nós vamos poder trazer muitas questões e mobilizar a população toda. Aí entra de novo, sementes da esperança. Vamos montar nossos núcleos, vamos montar nossas urnas, vamos montar nossos debates, vamos aonde a gente não chega, mais que os pastores pentecostais chegam. Está na hora de fazer esse debate, mais do que na hora. Bom, então, essa é uma questão que a gente tem que discutir e volto a dizer que a esperança é revolucionária. E esse programa sempre procura transmitir a esperança por um Brasil melhor, cada dia melhor. E é isso. Com isso, nós encerramos essa primeira parte do nosso programa de hoje. Dando continuidade ao nosso programa, eu vou introduzir aqui uma prática que eu acho que ajuda a gente a discutir uma série de assuntos. E essa prática é de comentar um artigo que eu tenha visto e que tenha me chamado a atenção. Tá? Na primeira parte, a gente falou um pouco sobre essa mudança de posicionamento do governo em relação a soltar as forças do governo para dizerem que nós somos o governo do pobre versus o Congresso do rico. O fato do Congresso ser Congresso do rico, não tenho dúvidas. Mas o fato de nós sermos o governo pobre, tenho dúvidas sérias. E aí, eu peguei um artigo do Paulo Clias, A Falácia da Austeridade Fiscal, que foi publicado no Hora do Povo. Tá? Foi publicado em 1º de julho de 2025. O Paulo Clias tem se mostrado um crítico muito correto nas suas análises econômicas, da política econômica do país. Né? Então, eu normalmente leio os artigos dele e faço questão de trazer essa discussão. E ele começa o artigo dizendo que a insistência em permanecer fiel a essa austeridade pode custar muito caro ao projeto de reeleição do governo Lula em 2026. Apesar da urgência do calendário, ainda há tempo para mudar a essência da política econômica. Bom, isso nós falamos em vários programas nossos, que nós temos uma urgência nesse país para que a gente não volte a entregar esse país à extrema-direita. Isso, para nós, para quem acompanha esse programa, sabe que esse tem sido um mantra que a gente tem colocado programa após programa. E ele está muito correto, porque com esse discurso de austeridade pode custar muito caro a reeleição. E ele explica por quê. E eu acho que vale a pena a gente dar uma boa olhada nesse artigo. Né? E ele começa fazendo uma crítica ao próprio Haddad, que virou um bom mocinho que conduz a política econômica como um bom moço que atende aos interesses do mercado financeiro. E aí ele coloca uma coisa que é muito interessante. Ao vestir a fantasia de bom moço na defesa dos interesses financeiros da esplanada, ele faz questão de repetir dia sim e dia outro também que tem responsabilidade fiscal cega e burra como uma das suas maiores obsessões de vida. É isso que o Haddad tem feito. Mesmo nesse discurso que ele está fazendo agora, porque pegaram contra o IOF, que fizeram não sei o quê, BBB, que jogaram, que o Congresso jogou e tudo mais, e que está certo de afrontar o Congresso, ele continua com o mesmo discurso, que é importante fazer a responsabilidade fiscal cega, e continua a pensar onde é que ele vai tirar os recursos do povo trabalhador. Isso é uma realidade. Não dá como dizer que não.
né? E eles continuam com esse novo arcabouço fiscal, né? Então, ele comenta aqui que, em consequência da implementação do novo arcabouço fiscal, Haddad propôs a Lula que seu governo assumisse a bandeira de zerar o déficit fiscal primário a partir de 2024. Trata-se de uma medida de natureza claramente suicida para um governante que havia prometido realizar mais e melhor nos que os dois primeiros mandatos. Além de assegurar na campanha eleitoral que irá realizar 40 anos em 4. Já cumprimos 2 anos e meio, e até o momento muito pouco foi apresentado pelo governo à sociedade a esse respeito. É bem possível que o não cumprimento de tais expectativas esteja na base do crescimento da insatisfação popular, tal como aferem as pesquisas de opinião. Eu não acho que isso é bem possível, acho que é real. O povo esperava muito mais. Mas nós continuamos atrelados nessa política de ficar controlando os custos do governo, os gastos do governo, para a área social, mas para atender o quê? Aos interesses do grande capital. Ou vocês acham que, por exemplo, quando puseram a Selic de 14,75 para 15, esse 0,25 representou quanto? 12,5 bi que o Banco Central botou na conta do orçamento. Mas nós não nos preocupamos com isso, porque, afinal de contas, nós controlamos só as despesas primárias, que é a saúde, a educação, entendeu? A segurança, uma série de coisas que são despesas primárias. Mas pagamento de juros, não. Está no orçamento, sai do Tesouro, sai do dinheiro que é pago pelo povo brasileiro, mas nós não nos preocupamos com isso. E isso foi para quase 1 trilhão ano. Imagine se 1 trilhão aplicado dentro da economia. Quanto isso representaria? Vamos fazer uma conta mais simples. Vamos supor que a gente remunerasse os títulos públicos, ou os títulos da dívida, pela inflação, 5%. Tá? Nós estamos remunerando por 15%. Então, vamos imaginar que 2/3 desse 1 trilhão, que daria 650 bilhões, a gente jogasse ele dentro da economia. Investimento em infraestrutura, investimento em educação. Pô, é uma grana significativa. É significativo, é muito importante esse dinheiro. Não, mas nós estamos deixando isso ser dominado porque o mercado decide o que faz com esse 1 trilhão. Então, vamos tomar muito cuidado com isso, né? Para cumprir as metas do resultado fiscal primário, continua o Paulo Clias, vieram inúmeros cortes, tais como a eliminação paulatina do abono salarial, as reduções no acesso ao benefício da prestação continuada, que é um benefício que vai direto na veia do povo que está aí com mais de 65 anos, trabalhador, e que hoje não tem aposentadoria, e que precisa desse dinheiro para sobreviver. Diminuição nos índices de reajuste do salário mínimo, tal comprometido por Lula desde sempre. Houve uma mudança de regras. E agora se fala até em não se dar aumento para o salário mínimo durante 5 ou 6 anos. É um absurdo isso. Abolição do piso constitucional da educação, na prática, por meio da inclusão ilegal do programa PED-MEI nos gastos obrigatórios com a área. Olha, não entendam errado. O programa PED-MEI é extremamente importante e ele incentiva o aluno a se manter dentro da escola. O que não é justo é que este é um programa social que visa fixar as pessoas dentro da educação e que eu jogue esse programa dentro dos custos da educação. E aí eu tiro dinheiro para investir na educação. Aquele dinheiro que eu pago de Selic, eu podia estar usando para isso. Uma parte dele, né? Porque aquilo é muito maior que isso. Então, é bom entender isso direitinho. Abolição do piso constitucional da saúde, na prática, por meio da incorporação do serviço do SUS como contrapartida das dívidas e sonegação do tributo das empresas privadas da área. Aliás, é isso. O governo está fazendo uma grande campanha, porque agora nós vamos ter mais exames, nós vamos ter mais isso. Mas como é que isso vai ser pago? Como é que isso vai ser pago? É dinheiro que vai sair lá
das clínicas, hospitais e tudo mais, que não pagou imposto e não vai pagar imposto por conta disso. E nós vamos estar sujeitos às contas deles. Então, não sei se é uma boa troca. Não sei, tenho dúvidas. Só em maio deste ano foram 92 bi pagos em juros. Não é pouco, não, pessoal. Sabe quanto isso é mais que o ano passado? O ano passado, nessa época, nós pagávamos 74 bi. É 24% a mais. Tá? Isso é dado da estatística que o próprio Banco Central soltou no dia 30 de junho. Boletim das estatísticas fiscais. Ou seja, poucas rubricas orçamentárias tiveram aumento dessa monta, quando as outras são comprimidas sob a justificativa mentirosa de que não existe recurso, de que o governo segue a lógica da responsabilidade fiscal. A responsabilidade fiscal é a responsabilidade para reduzir gastos com o povo brasileiro, e não para reduzir gastos que é dinheiro que é jogado fora através e que acabam, de certa forma, como eles vêm de uma maneira muito fácil, determinados pelo Banco Central e tudo mais, acabam desincentivando a produção, uma série de desenvolvimentos no país, porque é mais fácil receber dinheiro do que vem direto do Tesouro, porque o Tesouro paga, que é perdular o Estado, paga 15% ao ano por uma inflação de 5%. Em nenhum país do mundo isso acontece. Sob a justificativa de que vai reduzir a inflação. Que papo furado é esse? Nós não temos uma inflação de demanda. E nós vamos jogar dinheiro na veia do povo brasileiro. Então, com a formalização do Boletim de Maio, a consolidação dos dados relativos aos últimos 12 meses mantém o nível acumulado de gastos com juros da dívida pública no perigoso patamar próximo a 1 trilhão. Mais exatamente, 946 bilhões são gastos ano a ano. O resultado de tal estratégia é que todo esforço realizado pela equipe econômica para obter algum tipo de equilíbrio fiscal não passa de uma grande falácia. Está correto, Paulo Clias. Afinal, a despesa financeira com juros da dívida pública é uma despesa orçamentária como qualquer outra. Ou seja, apesar da narrativa para agradar o povo da Faria Lima, o governo segue apresentando, de fato, um déficit trilionário. Percebe? Olha, observa bem isso aqui. Ó. O resultado de tal estratégia é que todo esforço realizado pela equipe para obter algum tipo de equilíbrio fiscal não passa de uma grande falácia. É isso que é. Afinal, a despesa financeira com juros da dívida pública é uma despesa orçamentária como outra qualquer. Eu pago 1 tri e estou preocupado com ela. Agora, se eu gasto com previdência, aí isso aí é gasto que precisa tirar, que precisa destruir com o trabalhador e tudo mais. Essa é a lógica. Pagar 1 tri, 200, 1 tri e pouco, porque cada vez que o Banco Central sobe, ele vai aumentando esse número. Ou não vai aumentando. Só nos últimos meses aumentou 5%, ou seja, 250 bi essa dívida. Dá para pagar a previdência. Então, afinal, a despesa financeira com juros da dívida pública é uma despesa orçamentária como outra qualquer. E é mesmo. Ou seja, apesar da narrativa para agradar o povo da Faria Lima, o governo quer se apresentar, de fato, um déficit trilionário. E aqui eu vou pegar nessa questão do IOF, que o governo está todo bravinho, está todo não sei o quê, com razão, porque foi enfrentado, porque ficou claro, não é porque foi enfrentado, porque ficou claro que essa política de puxar saco de deputado não levou a lugar nenhum. Aliás, atrapalhou. Né? Não levou a lugar nenhum. E, aliás, ele está levando a gente para o buraco, porque nós estamos dando condições para que eles governem do jeito que eles querem. A extrema-direita manda no parlamento. E o Centrão está junto. É lá para lá que eles vão correndo. Ou vocês acham que esses União Brasil, PDS, PSD, o PP e essas tranqueiras todas, que estão lá no governo, que estão nos ministérios, que têm máquinas poderosas na mão que o governo deu, e que ainda vêm e fazem desaforo dentro do Congresso,
não tem interesse nenhum. Eles agora estão com os olhos na próxima campanha. E, para eles, o próximo presidente é nada mais do que o representante do bolsonarismo, o senhor Tarcísio. Então, adianta puxar o saco deles? Adianta vender projetos, vender uma série de coisas para a PSD e Companhia Bela, vocês estão trabalhando em outro projeto? A solução não é essa. A solução é organizar o povo. A solução é sair à rua. A solução é saber levar a política e contá-la ao povo. Nós temos meios. Ou o governo não tem direito de pedir um espaço na TV todos os dias, se quiser. Aquilo é concessão pública. Então, nós podemos falar direto, olho no olho, e com grande difusão. Então, vamos lá. Então, eu já meti a cara na IOF, vamos falar aqui o que ele diz sobre a IOF. A enganação da vez refere-se ao debate do respeito ao imposto sobre operações financeiras. O governo havia introduzido algumas alterações nas regras de aplicação do tributo logo depois da apresentação do resultado fiscal no segundo semestre. Como não está fácil cumprir a armadilha do equilíbrio fiscal primário, que ele mesmo propôs a Lula, Haddad apresentou a forma de elevação de receitas do lado do corte das despesas. Então, ele apresenta um aumento de arrecadação versus um corte de despesas. A introdução da vigência do IOF sobre aplicações de fundos brasileiros no exterior foi imediatamente bombardeada no dia da entrevista coletiva, dia 22 de maio. E o Ministério recuou de forma vergonhosa da proposta ao longo da tarde e da noite daquela quinta-feira, quando foi apresentada. As forças conservadoras do Congresso sentiram a oportunidade de avançar ainda mais e colocar a corda no pescoço do governo. O desenrolar da chantagem foi a revogação do conjunto do decreto a respeito da IOF, invalidando outras indicações, coisas, para além daquela que o próprio Haddad já havia desistido. Quer dizer, ou seja, cortaram mais. A perda estimativa de receita tributária com tal avanço é de 13 bi. A opção do governo foi de recorrer ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que as análises jurídicas demonstram que a decisão do Congresso Nacional é claramente inconstitucional. Está corretíssimo de entrar com a análise jurídica disso. Mas ele indo para o IOF, está querendo 13 bi. 13 bi. No aumento da Selic agora passado, foi 0,25, que é um quarto de coisa, só ali o Banco Central pendurou no orçamento mais 12,5 bi. E nós não enfrentamos. Deixa o Banco Central independente, entre aspas. E agora, quando quis tirar 13 bi de IOF, o governo arregou. E o Congresso foi e tirou. Então, acho que está certo agora o governo. Vamos discutir isso. O que é função minha, o que é função sua? Porque até agora, o movimento que a gente tem visto no Congresso é um só. É um só. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. É orçamento impositivo, é orçamento PIX, é orçamento não sei o quê. Uma série de siglas lá, mas que eles estão pedindo, cada vez mais. Então, está na hora de mudar. E acho que essa mudança de postura do governo, eu aplaudo. Mas não aplaudo o fato de falar que, por causa do IOF, é a questão de botar o pobre no governo. Não. O enfrentamento tem que ser muito maior. Muito maior. Se quer realmente botar o povo o povo pobre dentro do orçamento, o enfrentamento é muito maior. A começar pelos incentivos fiscais de quase 800 bilhões, sei lá quanto é, que tem hoje aí, que precisam ser derrubados. E que muitos deles foram criados no próprio governo do PT. E que nunca se conseguiu tirar depois. Deu uma vez, não tira mais. O que chama a atenção é a insistência de Haddad em buscar se explicar frente à elite do financismo e apresentar a alternativa de redução de despesas em programas da área social. Um verdadeiro absurdo.
Na verdade, a contradição das prioridades do governo é tão flagrante que apenas 3 dias úteis de despesas com juros durante o mês de maio correspondem a essa suposta perda de receita do IOF. A conta é simples: 3 vezes 4,6 bilhões por dia dá 13,8. Mas o governo segue com a obsessão de cortes nos programas sociais. Ou seja, vamos pagar nos programas sociais. Todas as pesquisas de opinião estão apontando que o governo vem perdendo popularidade em sua base de apoio político eleitoral. Uma das razões para esse movimento de desilusão e frustração no setor, até mesmo da base da nossa pirâmide da desigualdade, refere-se à redução da intensidade dos programas de serviços públicos e de apoio à grande maioria da população. Exatamente por isso é que não cola mais o discurso demagógico de governo pobre versus Congresso dos ricos. Afinal, todos sabem que a equipe de Lula tem governado prioritariamente para atender aos interesses das classes dominantes e tem cortado sistematicamente as verbas orçamentárias dos programas voltados à maioria da população. A austeridade fiscal é uma grande falácia. E assim termina o Paulo Clias. Eu acho que o Paulo Clias ele tem uma análise muito positiva. Eu acho que vale a pena acompanhar o que ele escreve. Que é um dos poucos economistas que ele fala o que deve ser falado e se posiciona de maneira correta. Entendeu? Então não basta inventar que é governo pobre versus do pobre. Não é. Até agora, o governo também foi o governo dos ricos. Esse arcabouço fiscal não atendeu a população brasileira, atendeu às demandas do grande capital. E nós estamos cometendo mais um erro. Você deve se lembrar do segundo mandato da Dilma, que a gente foi uma eleição extremamente disputada e que a gente saiu dela com a impressão de que nós íamos dar um passo à frente. Pelo discurso, do debate e tudo mais, nós vamos dar um passo à frente. A primeira medida da presidente para assumir o segundo mandato foi colocar um ministro da Fazenda totalmente neoliberal, ligado ao Banco Bradesco, e dali para frente foi uma derrocada só. Agora nós estamos num governo que também veio para tomar o governo do governo Bolsonaro. O pior governo que já houve na história desse país. Que houve uma entrega absoluta de tudo do Brasil para outros interesses. O interesse dele não era o interesse de defender o Brasil. E nem serão nunca na vida. Era de defender agronegócio e o mercado. E nós continuamos nessa mesma toada. Fomos eleitos pelo povo, com promessa de fazer 40 anos em 4, com promessa de fazer melhor do que nos 2 primeiros governos, e vamos sair deste governo se nós não mudarmos o nosso modo de pensar e de agir da mesma maneira que a gente entrou. Então, todo cuidado é pouco nessa questão. Acho muito importante a análise desse documento, que veio junto veio pela Hora do Povo, e parabéns para o Paulo Clias pela análise completamente correta e justa. E peço que todos vocês analisem esse pedaço e passem a conversar e a discutir nos seus núcleos de base, vou chamar a atenção de novo, sobre essa questão. Nós temos que mostrar ao povo que nós precisamos de mais. E nós só vamos ganhar se nós dermos muito mais. E nós enfrentarmos de frente, o grande capital. Então, com isso, nós terminamos a segunda parte do nosso programa. Bom, essa terceira parte do nosso programa, nós vamos discutir uma questão que eu achei eu vi uma manchete essa semana, na Folha de São Paulo, que foi extremamente desonesta. A manchete dizia que foi feita uma pesquisa no Brasil, das mais relevantes em relação ao mercado de trabalho. E ela mancheteou: a maioria gostaria de trabalhar por conta própria no Brasil. Foi desonesto.
Foi desonesto, principalmente, porque a pergunta dessa pesquisa era a seguinte: você prefere trabalhar ganhando menos com carteira assinada, ou você prefere ganhar mais e não ter carteira assinada? Ela deixou de fazer a pergunta fundamental. E se você ganhasse mais e ganhasse também e tivesse a carteira de trabalho assinada? Vamos ver o que o povo decidiria. Eu tenho uma impressão muito particular, que acho que muita gente também tem, de que a grande parte dessa questão envolvendo o mercado de trabalho e a regulamentação do mercado de trabalho, que tem sido combatida, principalmente depois do golpe contra Dilma, e que tem sido vendida essa imagem de que é importante ser empreendedor. Empreendedor do quê? Né? E eu fico com uma dúvida muito séria, fico perguntando como é que será daqui a 20 anos, quando esses empreendedores descobrirem, empreendedores entre aspas, descobrirem que estão velhos, que não têm mais condição de sustentar a máquina de trabalho deles, porque isso é um outro comentário que é importante, antes de fazer essa pergunta. Hoje, o trabalho Uber entre aspas, né, ele nada mais é do que uma forma de sobrevivência desesperada. E que quem ganha com ele são as grandes empresas que dominam a tecnologia, mas que não investem em nada para dar as condições de trabalho para o trabalhador. Então, é uma escravidão moderna, em que o escravo não só dá a sua força de trabalho, como também dá o meio de produção. Mas quem ganha com o esforço do trabalho e do meio de produção é o terceiro, que é a plataforma onde ele é obrigado a se enquadrar. Então, nós vemos iFood, Uber, não sei o quê, uma série de alternativas que fazem com que o trabalhador se esgote. Se esgote. É muito difícil você conversar com um motorista de Uber que não trabalhe pelo menos 12 horas por dia, todos os dias da semana. É muito difícil você conversar com alguém de iFood que não trabalha exaustivamente com uma bicicleta surrada, coisa, o dia inteiro para ficar levando comida para um lado e para o outro. É muito difícil você não ver isso. Isso vai cobrar um preço. Se hoje garante a sobrevivência dele e o tira dos desalentados, né? Se hoje tira, no futuro não garante o futuro. Então, quando a perna não aguentar mais pedalar, quando o carro que precisa ser trocado não puder ser trocado porque não tem mais, já está muito velho, e a receita do trabalho diuturno não cumpriu a tarefa de sustentar a família do proprietário do bem, e não de substituí-lo também para que ele pudesse continuar prestando serviço, ou quando há um acidente, ou quando há um acidente que seja monta física ou monta material, e que o trabalhador fica sem trabalhar, como é que fica isso? Quem é que vai sustentar essa grande massa no futuro? Essa é uma solução que nós temos para o mundo, que o capitalismo está dando para o povo brasileiro, para o povo mundial, porque é uma tendência mundial. Essa é uma solução. Quem é que vai sustentar isso? O Estado mínimo? Onde é que esse povo vai parar? Em que condições? Sem nenhum benefício, sem nenhum direito, sem nada. Então, é uma pergunta muito séria. Uma pergunta muito séria que nós temos que fazer. Então, Folha de São Paulo, antes de fazer esses datafolhas fajutos, que perguntam se o cara quer ganhar menos e ter carteira de trabalho ou quer ganhar mais se ele sem carteira de trabalho, e é lógico que o pensamento lógico imediato é eu preciso de mais para sustentar minha família, porque eu estou tendo não aguento.
porque eu estou sendo exprimido pelo mercado, por tudo. Então, que faça uma pesquisa adequada e que esteja dentro de uma análise política muito mais abrangente e que procure fazer um avanço desse mesmo trabalhador que hoje é jovem e tem condições de dar toda a sua carreira e trabalhar de maneira firme e forte, coloca ele daqui a 30 anos, daqui a 20 anos, quando ele não tem mais condição de trabalhar. Quem é que vai sustentar esse povo? Quem é que vai sustentar esse povo? Então, é uma big falácia isso, que o governo também. E isso é uma outra questão também, né? Quando o governo vem e fala assim: o desemprego caiu para 6%. Queria saber quantos por cento disso é com carteira de trabalho assinada. Porque quando a gente compara hoje com carteira com 6% do desemprego e compara com a época da Dilma lá atrás, a época do Lula lá, o nível de desemprego naquele tempo era carteira assinada. Hoje não é só carteira assinada. Hoje é pessoas que estão ganhando a vida de uma maneira completamente desregulamentada, achando que são empreendedores, e não são empreendedores de coisa nenhuma. Então, nós temos que olhar para isso. Este povo vai estar na nossa conta no futuro. E nós estamos pagando juro. Estamos pagando juro para não ter indústria. Nós estamos pagando juro para não ter pesquisa. Nós estamos pagando juro para não ter educação. Nós estamos pagando juro, através de Selic, para não ter futuro para esse país. E para vir gente aqui completamente desarvorada, apoiada nesses órgãos de imprensa marrom, fajuto, que nem Folha de São Paulo, Globo, Companhia Bela, para dizer que o povo prefere ser empreendedor deles mesmos, que é um grande absurdo. O que é um grande absurdo. Né? Então, vamos tomar cuidado com isso, povo. Vamos estar atentos a isso. Bom, e para a gente terminar o programa de hoje, na última parte do programa, nós vamos discutir um pouco, vamos falar um pouco sobre questões internacionais. Né? Eu tenho falado nos programas nossos que a democracia americana é, entre aspas, que não é uma ditadura disfarçada. E tem duas notícias que me chamaram a atenção essa semana. A primeira, a Casa Branca afirma que Harvard violou direitos civis dos alunos judeus. Com isso, está propondo sanções a Harvard. Com isso, ela está pressionando Harvard a assumir um compromisso que Columbia assumiu e que nunca deveria ter assumido, porque cada dia está ficando pior, com a direita fascista americana. Vou dizer que a Harvard não é um exemplo do capitalista, é uma universidade capitalista, mas pelo menos está lutando pela sua liberdade, pela liberdade de formar os seus alunos, de manter a inteligência ativa dentro dos seus campos, de permitir a convivência das diversidades. Ela não está seguindo a cartilha do Trump. E nem pode seguir. Seria um absurdo isso. Mas o Trump quer condená-la à morte. Quer condená-la à morte. A outra questão, é uma questão importante também, e nós não comentamos no programa passado, mas deveria ter comentado, que é o consulado brasileiro dos Estados Unidos, informando para os futuros estudantes em universidades americanas do Brasil, que para eles poderem buscar o visto, tem que abrir as suas redes sociais de maneira espontânea nos últimos 5 anos, para que eles possam fazer uma análise para ver se esses brasileiros que estariam indo para lá estariam de acordo com os novos padrões americanos, da ditadura americana. Se não tiver, se não vai lá bater continência para o Trump e para a bandeira americana, não serve. Se é questionador, não serve. É inteligente, mas não fala a mesma língua, não serve.
É inteligente, mas tem preocupações sociais? Não serve. É inteligente, mas é contra o extermínio, a genocídio que está sendo cometido em Gaza? Não serve. É inteligente, mas não apoia o expansionismo de Israel? Não serve. Então é isso. Essa é a democracia americana. Muitos aqui falam, nossa, que beleza. Eu não quero nem ir para lá. E olha que eu sou nascido nos Estados Unidos. Infelizmente, a perseguição me lembra um pouco o período da ditadura aqui. Tá? A perseguição, vamos falar, você está exagerando. Não, não estou exagerando. É uma realidade. É uma realidade. Né? E aí? Já que nós falamos em Gaza, por que não falar em Israel? Israel fez do local, da área de Gaza, ela começou agora a bombardear os lugares onde vai entregar comida. Está virando um campo de extermínio. As pessoas vão lá para buscar farinha e levam bomba. Está matando gente adoidado. Até quando? Até quando nós, um país civilizado, vamos só fazer críticas de boca e não vamos cortar relações com esse povo, com essa corte de Netanyahu e companhia bela? Eu não sou daqueles que pregam o fim do Estado de Israel. Não, eu respeito o Estado de Israel. Mas eu sou contra o extermínio provocado pelo Estado de Israel. E que está sendo praticado por essa extrema-direita maluca que tem lá dentro, com Netanyahu e companhia bela. E que receber do mundo todo um repúdio veemente. Cortando, por exemplo, por que nós somos o quinto maior vendedor de petróleo para um país que vai usar esse petróleo para exterminar um povo? Por que não pegar esse petróleo e refiná-lo e trazê-lo para o próprio país e diminuir o custo do combustível daqui? Em vez de dar petróleo para esse povo e matar gente, para exterminar um povo. Por quê? Não está na hora da gente rever isso, não? E ainda mais, hein? O Congresso Nacional aprovando o Dia da Amizade Brasil-Israel. Nada contra a amizade Brasil-Israel. Só que nesse momento não é para ter. Esse momento é para chamar Israel às falas. Falar, olha, tem um respeito a um povo. E é um povo que vocês destruíram por mera questão expansionista. E apoiados por um cara que sonha em fazer um resort nessa área. Encher de cassino, prostituta e tudo mais. Vamos trazer todo mundo para aqui. Que beleza. E exterminamos um povo sofrido, que lutou ali e está ali há milhares de anos. Não é que chegou lá ontem. Tá? E que, por lei, quando foi criado o Estado de Israel, foi criado também o Estado palestino. E até hoje não foi permitido isso para eles. Bom, a última questão que eu vou tratar aqui hoje é o escândalo de corrupção da Espanha, que atira em cheio a empreiteira mais contratada pelo governo Tarcísio. Porque, de repente, a gente começa a ver aqui em São Paulo muita questão, muitos processos que são ganhos pela Ciona. É a linha 6 do metrô, é a linha 9, é a linha não sei o quê, BBB, é ferrovia e tudo mais. É a paixão do Tarcísio, que, aliás, vai de vez em quando, foi lá para a Espanha também, para conversar e tal. E aí, na Espanha, né, eles pegam essa que é uma das maiores empresas de obras públicas do Brasil. Ela executa a linha 6 do metrô de São Paulo com orçamento de 19 bi. É considerada a favorita para vencer a licitação da linha 19, mais 15 bi. Provavelmente vai estar no túnel Guarujá. Né? Ela se consolidou como a segunda maior empreiteira em atuação no país, tornando o caso europeu um potencial foco de risco político e jurídico para o governo paulista.
Se lá na Europa, que tem um controle muito mais forte sobre essas questões de corrupção e tudo mais, ela consegue brincar de tudo quanto é jeito, ela consegue fazer todas as estripulias da vida. Imagina aqui no governo de São Paulo, no governo do Tarcísio, que é ligado àquela turma que não tem limites, se apresenta como boazinha, mas que não tem limites, que vão atrás de tudo e de todos. Vai desde a joiazinha, da canetinha, até os grandes contratos, como os contratos o contrato da vacina contra a Covid, nas questões de construção, de evolução, de tudo mais. Eles vão de todos os níveis. É uma quadrilha. E essa quadrilha, eles estão mandando e se apoiando em empresas como essa empresa Ciona. Bom, deixei esse comentário, porque era importante deixar esse comentário para mostrar para vocês que nós precisamos de um Brasil melhor. Um Brasil mais justo e mais igualitário. Soberano, desenvolvido e democrático. Eu espero que vocês tenham gostado desse programa. Espero que vocês, aí embaixo, se inscrevam no nosso canal. Nós estamos crescendo e precisamos cada vez mais do apoio de vocês. Eu espero receber as críticas, por favor, mandem críticas, usem o meu e-mail, mauri.monteiro@gmail.com para mandar suas críticas, ou deixem aqui nos comentários desse programa. E nós vamos, então, nos ver novamente na semana que vem. Um grande abraço a todos. Tchau.